Nós estamos em contato aqui na Rádio Band News FM com Graziela Gilioli, que acaba de lançar o livro O Pequeno Médico. Graziela, do que trata esse livro? Bom, o livro trata da história do meu filho, Alexandre, meu filho caçula, que queria ser médico. Então, por isso o nome do livro é O Pequeno Médico. Acontece que ele morreu com 14 anos e teve um câncer difícil, muito raro, que chamava neuroblastoma. E durante a internação dele no Hospital Albert Einstein, ele ficou durante os 20 meses de tratamento, além de estar batalhando pela vida, ele ficou aprendendo. Ele tinha um objetivo maior, que era mesmo ser médico. Então, ele falava com as enfermeiras de um jeito diferente, os médicos explicavam a doença dele de uma maneira quase que técnica, porque ele pedia. Não tinha isso de falar, você tem uma laranja na barriga. Ele queria saber o tamanho do tumor, a densidade, o peso, tudo. Então, esse espírito investigador do Alexandre, essa curiosidade que ele tinha, é uma coisa tão rara que eu quis compartilhar contando essa história. E junto com isso, com esse relato, eu faço na realidade é um relato mesmo, desde o primeiro dia que ele ficou doente, que a gente descobriu que ele tinha o câncer, até o dia em que ele faleceu. Faz quanto tempo isso, Graziela? Ele faleceu no dia 5 de agosto de 2003. Faz 3 anos e quase 4, né? Claro. E na verdade eu comecei a escrever o livro exatamente no dia 5 de agosto de 2006, porque a cada ano eu organizava uma missa muito bonita, com música, com sempre algumas coisas diferentes, e no terceiro ano eu resolvi fazer uma coisa mais introspectiva, e troquei a igreja pelo computador. Aí sentei aqui em casa e comecei a escrever alguma coisa que é quase que 100% igual, né, desde o primeiro dia que eu escrevi até o dia que foi publicado, que está na página de prelúdio. A primeira página que abre o livro é o que eu escrevi naquele dia. E eu gostei de escrever. Na realidade, eu escrevi muito rápido, escrevi em 2 meses, assim, todos os dias, 10 horas por dia, porque eu não me cansava de escrever. Porque cada vez que eu digitava um diálogo entre o Marcelo, que é o irmão dele mais velho, que hoje tem 19 anos, e o Alexandre, os diálogos deles, tudo que tinha em volta do Alexandre me fazia sentir a companhia dele quando eu digitava. Então eu gostei de escrever, como se eu pudesse ficar cada vez mais tempo perto dele. E quando eu vi o livro pronto, e quando eu fui chamada pela editora La Selva, pela editora Clio, que da Livraria La Selva, que me chamou para a entrevista, para a conversa, para uma reunião, eu fiquei felicíssima de saber que aquilo que tinha sido uma coisa tão importante para mim ia poder ser compartilhada por quem pudesse ler o livro. E o que você acha que esse livro traz de contribuição, sobretudo para as mães e pais que passaram por situações semelhantes? Olha, eu acho que a lição que eu tirei de tudo isso é uma lição bastante dura, que quer dizer o seguinte, que eu acho que o quanto mais cedo a gente se acostumar que a nossa vida tem um fim, que a morte é uma companhia que a gente tem todos os dias, desde o primeiro dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, quando a gente consegue enfrentar a morte como uma realidade muito presente, a gente é capaz de valorizar mais a nossa vida. Então, às vezes, a gente tem algumas discussõezinhas leves com as crianças ou algum desentendimento, que eu acho que a gente tem que aprender a transcender isso, a ver sempre o lado bom das coisas, porque sem explicação e sem nenhum motivo, simplesmente pelo fato da gente estar vivo, de uma hora para outra a gente não pode não estar mais com as pessoas que a gente mais gosta. Dizem, Graziela, que a pior dor do mundo é a perda de um filho. Como você conseguiu superar essa dor? Na verdade, eu acho que eu não sou capaz de dizer para você se eu superei. Eu sou capaz de dizer para você que eu aceitei a morte do meu filho. E por que aconteceu isso? Porque eu tenho certeza plena, uma confiança absoluta, que tudo eu fiz para ter o Alexandre comigo.
Não só eu, toda a nossa família. E o próprio Alexandre, que adorava a vida, que era um garoto alegre, bacana. Então me dá um conforto, assim, uma sensação de plenitude, de que eu fui mãe dele, desde o primeiro dia que ele abriu o olhinho e me viu, até o dia que ele parou de respirar. E eu estava com ele. Então, eu acho que esse sentimento de ter acompanhado ele durante a vida dele toda, que durou 14 anos, mas foi uma vida muito alegre, muito bonita, muito bacana. Então, eu acho que esse conforto, essa segurança eu tenho comigo. Então, talvez isso tenha me ajudado muito a viver todos esses dias sem ele. Eu acho que eu escolho os meus pensamentos. Isso é uma coisa que também eu aprendi depois da doença do Alê. E durante todo o tratamento, a gente conversava muito e ele era muito bacana. E às vezes eu ficava muito triste, em silêncio, e ele percebia e olhava para mim assim e falava: mãe, por que você está triste? Imagina, ele pesando 30 quilos, ligado a uma série de aparelhos e me perguntando isso. Por que eu que estava triste? Aí eu falei: Alê, eu tô cansada, dava uma disfarçada. E ele falava assim: mas mãe, tá tudo bem. Então eu acho que eu fui muito abençoada também por ser mãe do Alê. E a maneira como ele conduziu a doença dele ajudou a eu, de alguma forma, aceitar tudo isso. Eu acho que eu devo tudo isso a ele. E é com essa bonita mensagem que eu encerro essa entrevista e agradeço a Graziela Gilioli, autora do livro O Pequeno Médico, baseado na história que ela teve com o filho dela, que faleceu em 2003, vítima de um câncer raro. E nesse livro ela conta toda essa história e nos traz essa bonita mensagem. Muito obrigada, Graziela, pela entrevista. Boa sorte. Obrigada a você.